Em 1997, a expressão política identitária, na sua forma contemporânea, foi introduzida no discurso político pelo coletivo Combahee River, CCR, um grupo de militantes negras e lésbicas formadas em Boston 3 anos antes. No influente texto coletivo, a Black Feminist Statement, né, que é um texto de uma feminista negra, suas fundadoras, Barbara Smith, Beverly Smith e Demita Frazier, argumentavam que o projeto do socialismo revolucionário havia sido minado pelo racismo e sexismo na esquerda. Salve, salve geral, eu sou o Marcos Morcego, comunicador político, né, aqui da Caverna do Morcego. Estamos aqui para mais um episódio de férias, né, o de férias com o Morcego. E agora, trabalhando com um livro que já teve passagem aqui na Caverna do Morcego, um episódio bem antigo, que é o livro do Assad Haider, Armadilha da Identidade, pela editora Veneta, Raça e Classe nos Dias de Hoje, tá? Que faz parte da coleção Baderna, que é uma coleção muito boa e muito interessante da própria editora, tá? Então, agora a gente vai passar por esse debate que a gente já começou a fazer no De Férias com o Morcego com a Lélia Gonzalez e com o Bell Hooks, e agora a gente vem pro próprio Assad Haider. Antes de continuar, lembrar vocês que a gente tem outros projetos, como o nosso projeto de lives de leitura e discussão, além de que em breve estaremos de volta com o nosso projeto assistindo Adam Kurtz. A gente vai continuar a assistir o The Center of Self, mal traduzido como o século do ego ou o século do eu. Enfim, controvérsias que a Mauri Gonzo fala e conta pra gente. Também queria lembrar que a gente participa ali da Clio Operária, nossa revistinha, com bons textos postados, com muita discussão, com muito debate. Então não deixa também de aparecer lá no site da Clio Operária para ler o que está sendo produzido, o que está sendo postado. Inclusive, a gente já tá com uma série aí sobre a Brasil para Lerdos e também vai sair uma série aí sobre a questão Palestina, beleza? Enfim, além de muitas outras coisas e dos debates que a gente faz constantemente ali. Fechou? Curtiu nossos projetos, quer apoiar, quer dar uma força? Não se esquece de ir em apoia.se/caverna-morcego ou nosso pix podcastmorcego@gmail.com, além de, é claro, compartilhar esse episódio, comentar, postar nas redes, falar pra geral e divulgar aí a Caverna do Morcego pra fortalecer a gente, é claro. E como eu sempre digo, né, aqui a gente dá um pouco daquilo que a gente pensa que seja importante para militância, então aqui é aquele pontapézinho pra gente levar pra fora, né? Pra gente levar pra nossa luta, pra gente levar pros nossos debates, pras nossas construções, pros nossos espaços, beleza? Mas agora sim, vamos pro episódio que eu já enrolei demais. O CCR, então, diz: somos socialistas porque acreditamos que o trabalho deve ser organizado para o bem coletivo daqueles que fazem o trabalho e criam os produtos, e não para o lucro dos patrões. Os recursos materiais devem ser igualmente distribuídos entre aqueles que criam esses recursos. Porém, não estamos convencidas de que uma revolução socialista, que não seja também uma revolução feminista e antirracista, garantirá nossa libertação. Então a gente vê aí uma coisa muito próxima daquilo que chega a ser determinado enquanto interseccionalidade, né? Acho que majoritariamente é assim que é chamado. A declaração demonstrava brilhantemente que os grandes sistemas de opressão estão interligados e proclamava a necessidade de articular a situação real de classe de pessoas que não são meramente trabalhadores, sem raça e sem sexo. Isso daí é o próprio Combahee River Collective que diz. Mulheres negras, cuja posição social específica era negligenciada tanto pelo movimento negro quanto pelo movimento feminista, poderão desafiar esse tipo de reducionismo de classe vazio, simplesmente afirmando sua própria política autônoma. Como forma de conceituar esse importante aspecto da sua prática política, o CCR apresentou a hipótese de que a política mais radical surgiu ao colocarem suas próprias experiências no centro da sua análise e ao enraizarem sua política nas suas próprias identidades particulares. Nas palavras delas, esse foco em nossa própria opressão está incorporado ao conceito de política identitária. Acreditamos que a política mais profunda e potencialmente mais radical vem diretamente da nossa própria identidade, em vez de agir para acabar com a opressão exercida pelo outro, né? Porém, isso não significa para o CCR que a política deveria ser reduzida às identidades específicas dos indivíduos envolvidos nela. Como Barbara Smith refletiu recentemente, e aí isso daí tá explicado, tá no texto. Como nos tornamos livres, né? How We Get Free, Black Feminism and the Combahee River Collective. Ou seja, é feminismo negro e o Combahee e o CCR, né?
pela Kinga Yamata Taylor. Isso. Que diz... Então, Barbara Smith. O que estávamos dizendo é que temos direito como pessoas que não são apenas mulheres, que não são unicamente negras, que não são apenas lésbicas, que não são apenas da classe trabalhadora ou trabalhadoras, que somos pessoas que incorporam todas essas identidades e que temos direito de construir e definir a teoria e a prática políticas baseadas nessa realidade. Isso é o que quisemos dizer com política identitária. Não estávamos dizendo que não ligávamos para ninguém, que não fosse exatamente como nós. Tem um debate que o próprio Beck coloca, né? Que é quando ele pensa justamente nessa questão de que a afirmação individual em espaço coletivo, ela deve servir não para uma individualização das questões, né? Mas essa identidade individual, né, que a gente tem enquanto pessoas, no coletivo, vai compor a nossa identidade coletiva. E aí a gente pode ir, inclusive, para o debate que já foi trazido aqui sobre a identidade revolucionária com Ademar Bugo. Na verdade, o CCR demonstrou essa perspectiva na sua prática política real. Demita Frazier relembra a fase que a organização colocava nas alianças. E aí a Demita Frazier tem um texto, né, chamado Repensando as Identidades Políticas. Nunca acreditei que o Kumbarri ou outros grupos feministas negros de que participei deveriam focar apenas questões que diziam respeito a nós, mulheres negras. Ou que, como as mulheres negras bissexuais, devêssemos focar apenas em questões que diziam respeito às lésbicas. É de fato importante notar que o Kumbarri foi fundamental na fundação de um abrigo local para mulheres vítimas de violência. Trabalhamos em aliança com ativistas comunitários, mulheres e homens, lésbicas e pessoas heterossexuais. Éramos muito ativas no movimento por direitos reprodutivos, apesar de, naquele tempo, a maioria de nós ser lésbica. Formamos aliança com o movimento dos trabalhadores porque acreditávamos na importância de apoiar outros grupos, mesmo se as pessoas naquele grupo não fossem todas feministas. Entendíamos que a construção de alianças era crucial para a nossa própria sobrevivência. E eu diria algo inclusive mais além, que é um debate que a gente está tendo agora na teia, né? E que o Galo faz, enfim, eu estou citando bastante esses debates só para a gente situar de como ele tem acontecido, né? E é interessante porque é um debate que coloca justamente essa questão de que essa construção dessas alianças, ela também serve para que, se você atua com um grupo que não é todo feminista, a ideia é que a própria política construída coletivamente vá se construindo, né? Se a gente fala sobre repensar, por exemplo, a identidade política, é um repensar que pode vir com a própria ação, com a própria movimentação desses grupos. Para o CCR, a prática política feminista significava, por exemplo, participar de piquetes durante greves na construção civil durante os anos 70. Mas a história que se seguiu pareceu virar tudo de pernas para o alto. Como Salar Mohaddadi escreveu, o que começou como uma promessa de superar algumas limitações do socialismo, de modo a construir uma política socialista mais rica, mais diversa e inclusiva, terminou sendo aproveitado por aqueles com uma política diametralmente oposta àquelas do CCR. E aí, Salar Mohaddadi, crise de identidade, é o nome do texto. O exemplo mais recente, mais marcante, foi a campanha presidencial da Hillary Clinton, que talvez, né, já esteja até ultrapassada para os dias de hoje, a qual adotou a linguagem de interseccionalidade de privilégio e usou a política identitária para combater o surgimento de uma opção de esquerda no Partido Democrata em torno de Bernie Sanders. Bernie Sanders, que se afirma socialista. Então, basicamente, é aquele período que a gente vivenciou antes, que inclusive as empresas se apoderaram muito, e eu acho importante trazer isso, né, de representatividade, de questão de inclusão e coisa do tipo. Porém, aqui, já com termos que são colocados dentro de uma perspectiva, de uma leitura revolucionária da coisa, né? Como é a questão da interseccionalidade. Ponto interessante. Hoje, a gente vê com o neofascismo norte-americano tecnocrata, né, as ações do Mark Zuckerberg e do Elon Musk e do próprio Trump, uma reversão nisso, né? Não importa mais isso. Portanto, foi utilizado durante certo período do neoliberalismo, mas a crise, né, esse colapso já, que se estendeu por tanto tempo, que para eles isso já acaba atrapalhar a própria acumulação do capital e o controle social. Os apoiadores de Sanders foram condenados como manos do Bernie, apesar de haver amplo apoio entre as mulheres. Então tentou colocar dentro da esquerda socialista dentro do Partido Democrata. Então não estou socialista sim, mas uma perspectiva masculina, enquanto a Hillary Clinton buscava colocar no centro a questão da mulher, né? Eles foram acusados de negligenciar as preocupações dos negros, apesar do efeito devastador para muitos negros americanos do comprometimento da corrente dominante do Partido Democrata com as políticas neoliberais. E aí a gente teve o Barack Obama, né, nesse ponto. Um presidente negro, inclusive. Como Michelle Alexander escreveu no The Nation, o legado da família Clinton foi uma capitulação dos democratas, a reação da direita contra o movimento pelos direitos civis e a agenda de Ronald Reagan sobre raça, criminalidade, proteção social e impostos. O liberalismo dos Clinton terminou, no fim das contas, fazendo mais mal às comunidades negras do que o próprio Reagan fez.
E aí é um texto da Michelle Alexander, porque a Hillary Clinton não merece o voto negro. Michelle Alexander que escreveu aquele livro sobre segregação, né? A nova segregação, inclusive, o nome. E é interessante essa perspectiva, né? De que quem se diz estar com a gente, muitas vezes acaba fazendo pior. A diretora de comunicação da campanha de Clinton, Jennifer Palmieri, comentou durante uma entrevista na MSNBC os protestos anti-Trump que se seguiram à posse. Você está errado ao olhar para essas multidões e achar que significa que todos querem $15 por hora. Não pense que a resposta a grandes multidões é se mover para a esquerda. Tudo gira agora em torno da identidade ao nosso lado. E eu acho que hoje a gente já consegue ter uma avaliação, né, de que isso por si só não funciona. Enfim, isso por si só não funciona, né? Que essa questão da identidade é uma questão que pode ser esvaziada, inclusive dentro da própria esquerda. Talvez a rampa do Lula seja o melhor exemplo, né? Que sobre com negros, indígenas, mulheres, trans, não sei o que. Ah, olha isso e tal. Porém, na prática política, a gente vê uma distância disso. Para ser justo, Palmieri não é a única culpada por esse erro de julgamento. De fato, ela estava apenas expressando um princípio clássico e inevitável do liberalismo. Judith Butler explicou que identidades são formadas dentro das formações políticas contemporâneas em relação a certos requisitos do Estado liberal. No discurso político liberal, as relações de poder são reduzidas à lei. Mas, como Foucault mesmo mostrou, elas são, na verdade, produzidas e exercitadas em uma gama de práticas sociais. A divisão de trabalho na fábrica, a organização especial da sala de aula e, é claro, os procedimentos disciplinares da prisão. Nessas instituições, coletividades de pessoas são separadas em indivíduos que são subordinados a um poder dominante. Mas essa individualização também se constitui como sujeitos políticos. A unidade política básica do liberalismo, afinal, é o indivíduo. E básica não só no sentido de mínima, né, mas no sentido de padrão também. Nesse quadro, Butler argumenta que a afirmação de direitos e a reivindicação de benefícios só podem ser feitas com base numa identidade singular, lesada. E aí, Judith Butler em A Vida Física do Poder. Ponto, tá, gente? Pra quem lê aquele livro sobre identidade e luta de classe da Ademar Bogo, vai ter um capítulo que fala sobre identidades lesadas, tá? É bem interessante a perspectiva que a Ademar Bogo coloca. Eu não li tanto Judith Butler, li um pouco, principalmente na faculdade, e não sei se a gente consegue fazer uma aproximação aí, mas talvez exista. Butler aponta que a palavra sujeito tem um duplo sentido particular. De um lado significa capacidade de ação, né? Capaz de exercer poder, mas de outro significa também ser subordinado, estar ao controle de um poder externo. A política do neoliberalismo se caracteriza por nos tornarmos sujeitos que participam na política através da sujeição ao poder. Então nós somos duplamente esses sujeitos, porque nossa prática política ela é regida por uma prática de dominação. E esse é o grande ponto. Essa exacerbação da individualidade, do individualismo enquanto filosofia política, busca trazer a possibilidade de ação. Porém, principalmente por ser individual, por ser a unidade básica do liberalismo, por estar agindo nessas rédeas, é sempre uma ação subordinada. E nisso, o capitalismo, o neoliberalismo, na verdade, né, enquanto uma prática política um pouquinho mais focada, conseguiu elaborar bem em torno das identidades que a gente foi construindo no decorrer das nossas lutas, né? Portanto, Butler sugere que o que chamamos de política identitária é produzida por um Estado que só pode dar reconhecimento de direitos a sujeitos totalizados pela particularidade que constitui seu status de demandante. É muito aquela coisa, né, de que existe, por exemplo, dentro do racismo, uma avaliação dele enquanto coisa social e não biológica. Portanto, para o racismo ser classificado como racismo e tal, não sei o que, você tem que ter essa escala de dominação, essa escala de opressão, essa escala de aversão, de segregação e por aí vai. Se podemos reclamar que somos de algum modo lesados com base em nossa identidade, como se apresentássemos uma queixa no tribunal, podemos demandar reconhecimento do Estado com base nisso, que é o que geralmente acontece. É geralmente essa reivindicação, por exemplo, da população negra brasileira, pelo mínimo de cidadania. Geralmente uma reivindicação virada para o Estado. E, uma vez que são a condição da política liberal, as identidades se tornam cada vez mais totalizantes e reducionistas. Elas abarcam todo mundo e ao mesmo tempo não abarcam nada. Reparem que eu não falei ninguém, mas eu falei nada, porque não tem nenhum projeto político concreto dentro das possibilidades do neoliberalismo de superação dessa condição. Nossa capacidade de ação política através da identidade é exatamente o que nos prende ao Estado, o que assegura nossa contínua sujeição. Então, como Butler afirma, a tarefa urgente é propor formas de recusar o tipo de individualidade correspondente ao aparato disciplinar do Estado moderno. E talvez seja esse o centro dos debates que a gente está circulando aqui na Caverna do Morcego, né?
desde o Gramsci, falando pra gente se mover, desde a Rosa Luxemburgo, falando sobre como a gente se organiza. A gente passa por Lélia e por Bell Hooks para olhar e ampliar um pouco essa questão das nossas formas de luta. E depois a gente vem para Deus ao capitalismo, para pensar a identidade, e agora para pensar a própria questão que o Assad Haider coloca, para pensar a própria sociologia, né? Então pensar a própria dinâmica do que a gente estuda e como a gente estuda e por que a gente estuda. Tudo isso para fechar numa recusa ao aparato disciplinar do Estado moderno. Mas a gente não pode alcançar isso se considerarmos como dadas essas formas de individualidade, se as aceitarmos como ponto de partida da nossa análise e da nossa política. Identidade é um fenômeno real. Ela corresponde ao modo como o Estado nos divide em indivíduos, e ao modo como formamos nossa individualidade em resposta a uma ampla gama de relações sociais. Porém, ela é uma abstração que não nos diz nada sobre as relações sociais específicas que as constituíram. Um método materialista de pesquisa que deve ir do abstrato ao concreto. Ele deve trazer essa abstração de volta à Terra, passando por todas as especificidades históricas e relações materiais que a colocaram em nossas cabeças. Enfim, nada mais, nada menos, né, que está sendo colocado sobre a questão de uma dialética, né, de um materialismo histórico dialético. De modo a fazer isso, devemos rejeitar a identidade como base para pensar a política identitária. Por essa razão, o Assad Haider não aceita a divina trindade, raça, gênero e classe como categorias identitárias. Essa ideia de espírito santo da identidade, que ganha 3 formas divinas consubstanciais, não tem lugar na análise materialista. Raça, gênero e classe nomeiam relações sociais inteiramente diferentes, e elas em si são abstrações que precisam ser explicadas em termos de histórias materiais específicas. E aqui entra uma questão interessante, né? Porque quando a gente utiliza ainda gênero, raça e classe, a gente está trabalhando nesse momento com abstrações. Talvez o livro sobre racismo estrutural do Denis de Oliveira, que vai ser o próximo episódio aqui do nosso episódio de férias, inclusive, seja algo que busque tirar um pouco disso dessa abstração. E aqui tem uma coisa interessante, tá? Primeiro, a gente tem uma questão muito próxima daquilo que é trazido no próprio Capital para uma análise da sociedade. Né? A gente está analisando abstrações complexas, difíceis, complicadas, que têm suas particularidades, dependendo do país, dependendo da região, dependendo de quando a gente está falando. Mas que trazem esse movimento, né? Trazem histórias materiais específicas. Isso é bem interessante, né? Trazer essa superação, inclusive nessa parte teórica, para trazer o movimento, para trazer a ação junto com essa base teórica. Exatamente por essa razão, esse livro é totalmente focado na raça, que é o livro do Assad Haider. Em parte porque minha própria experiência pessoal me forçou a pensar a raça para além da fácil abstração teológica da identidade. Mas também porque as hipóteses apresentadas aqui são baseadas em pesquisas sobre história racial, do racismo e dos movimentos antirracistas. Então, como já está dito aqui, né, cita e fala e traz pessoas para dizer sobre gênero e classe também. Mas o foco é a história racial, o racismo e os movimentos antirracistas. E é claro que estudar qualquer história concreta requer lidar com todas as relações constitutivas dela e, portanto, encontrar os efeitos das relações de gênero e de movimentos contra as opressões relacionadas ao gênero. Mas não pretendo oferecer uma análise abrangente do gênero. Para tanto, seria necessário um caminho de pesquisa diverso, e tratar o gênero simplesmente como uma questão subsidiária da raça seria totalmente inaceitável. Então, para não trabalhar porcamente, é preferível simplesmente citar, trazer as referências e falar, ó, quem quiser tem que ir para essas pesquisas e não para essa. Já existem muitos trabalhos nesse sentido para quem quiser. Problemas de Gênero, da Judith Butler, é uma das críticas mais prescientes e profundas da política identitária na forma existente do discurso específico da teoria feminista. Olha que legal. Será que é por isso que muita gente nega a Judith Butler? Não sei, só pensando aqui. Nas próprias palavras da Butler, sua crítica questiona o quadro fundacionalista, né, que é uma construção de conhecimento a partir das crenças básicas ou fundamentos considerados certos ou seguros, no qual o feminismo como política identitária tem se articulado. O paradoxo interno desse fundacionalismo é que ele presume, fixa e aprisiona o próprio sujeito que ele espera representar a libertar. Mas aqui eu foco na raça. Passei um tempo no interior, né, e aí a roça tá na cabeça. Fixarei o olhar principalmente na história dos movimentos negros. Não apenas porque acredito que esses movimentos moldaram profundamente os parâmetros políticos do nosso momento histórico atual, mas porque pessoas que ganharam visibilidade através desses movimentos estão no topo da reflexão sobre o conceito de raça. Há também a questão do meu contato pessoal com a teoria revolucionária negra, que me expôs primeiramente às críticas de Malcolm X e Huey Newton, então alguém que influenciou os Panteras Negras, alguém que fez parte dos Panteras Negras, aos precursores da política identitária. Seguindo suas práticas, defino a política identitária como a neutralização dos movimentos contra a opressão
racial. Então reparem que ele não está falando sobre identidade ou sobre identitarismo, mas ele está falando sobre política identitária. Para ele, ela é o que busca neutralizar os movimentos contra a opressão racial. É a ideologia que surgiu para apropriar esse legado emancipatório e colocá-lo a serviço dos avanços das elites políticas e econômicas. Política identitária, para ele, então, parece ser um sinônimo voltado para o que a gente vai trabalhar enquanto governança, tá? E aí, eu cito aqui governança porque eu acho interessante ler o Fred Moten e o Steve Harden falando sobre isso, que é um livro que eu estava apresentando nas redes esses dias, porque eles colocam justamente, nesse espírito, nesse aspecto da governança, uma questão justamente de formas de você trazer o domínio que o próprio governo e o Estado não conseguem fazer. Então você busca, através da sociedade civil, né, empresas, escola, igreja, coisa do tipo, apagar essa possibilidade de emancipação. De modo a teorizá-la e criticá-la, é necessário usar o quadro de referências da luta revolucionária negra, incluindo o próprio CCR. Esses movimentos não deveriam ser considerados desvios de um universal, mas, sim, a base para desestabilizar a categoria de identidade e criticar as formas contemporâneas de política identitária. São movimentos, então, que conseguem dar impulso justamente para a gente questionar o que está sendo colocado como política identitária. E é por isso que muito do que a gente fala e do que a gente traz na Caverna do Morcego falar sobre representatividade apenas pela representatividade não muda nada. Falar sobre política de Estado, por mais que concreta, não muda nada. Dá um exemplo muito claro, tá? Política de cotas, implementada com muito atraso, né, por exemplo, na USP, ainda não garante uma permanência dessas pessoas na universidade. Mas, mais para além disso, não destrói um projeto colonial que existe na universidade, que foi formado pela França, e que continua agora a cargo um pouco da Europa e um pouco dos Estados Unidos. Você não tira, por exemplo, da condição das pessoas negras de ainda serem pessoas negras subalternizadas, que não vão ter o pensamento reconhecido, e que vão estar produzindo, e que só vão ser úteis, e eu gosto dessa palavra, úteis, porque é isso, se tornam mercadorias. Então você não acaba, por exemplo, com esse processo de mercantilização. Ou seja, a gente precisa desestabilizar a categoria de identidade como é colocada hoje. Então, por exemplo, a gente precisa ir além da categoria de identidade para pensar cotas e ações afirmativas e também criticar as próprias formas contemporâneas de política identitária. E aí a gente pode resgatar Fanon, Clovis Moura e por aí vai. Um fenômeno cuja forma histórica específica, a luta revolucionária negra, não poderia ter previsto ou antecipado, mas cujos precursores ela identificou e a ele se opôs. A análise de Malcolm foi interrompida em 65, né? Que é quando ele é assassinado pelos nacionalistas culturais da nação do Islã. Ele havia rompido com eles após se ligar a movimentos revolucionários anticoloniais na África e na Ásia, mencionados constantemente por ele em seus discursos, principalmente mais pro final de sua vida. Malcolm havia aprofundado sua análise estrutural da supremacia branca e do sistema econômico no qual se assentava. Inclusive, começava a tratar com outras lideranças negras, pensando uma própria superação do capitalismo. Como Ferruccio Gambino mostrou, não é surpresa quando se olha para a vida de Malcolm como trabalhador, como porteiro na Puma e operário na fábrica na Ford em Wayne, Michigan, onde ele se defrontou com a tensão entre o antagonismo operário em relação ao empregador e os freios impostos pelos burocratas sindicais. E é o livro A Transgressão do Trabalhador, Malcolm X, na América Selvagem, tá? E aqui tem uma coisa interessante, tem uma série que eu tô assistindo bem interessante que é The Godfather of Harlem, né? Como que é a tradução? O Poderoso Chefão do Harlem. Que é sobre um traficante que era amigo do Malcolm X. História baseada em fatos verídicos, tá? Só a dramatização que é aumentada. E é bem interessante, bem legal, tá? É impossível para um branco acreditar no capitalismo e não acreditar no racismo. Malcolm disse numa discussão em 64. Não se pode ter capitalismo sem racismo. E se você conversa com uma pessoa que expressa uma filosofia que faz você ter certeza que ela não tem esse racismo no pensamento, normalmente se trata de um socialista ou de alguém que tem o socialismo como ideologia política. E aí tem o discurso de Malcolm X, que se eu não me engano, parte deles, ou quase todos eles, a gente já tem traduzido aqui em PTBR, tá? O Partido dos Panteras Negras levou adiante a crescente prática de solidariedade revolucionária de Malcolm, assim como sua crítica ao nacionalismo cultural da nação do Islã, o qual eles chamavam de nacionalismo de costela de porco, que era uma forma depreciativa de nomear esse nacionalismo de viés culturalista e ao mesmo tempo explicitar a crítica a eles. Huey Newton argumentou, numa entrevista em 1968, que os nacionalistas de costela de porco se preocupavam em retornar à antiga cultura africana e assim reconquistar sua identidade e liberdade, muito baseado lá no Marcus Garvey, né? Mas no final das contas apagavam as contradições políticas e econômicas dentro da comunidade negra. O resultado inevitável do nacionalismo de costela de porco era uma figura como o Papadoc Duvalier, que usava a identidade racial e cultural como apoio ideológico à sua ditadura brutalmente repressora e corrupta no Haiti. Portanto, é isso. Ser negro não define nada.
Newton argumentava que era necessário traçar uma linha de demarcação entre esse tipo de nacionalismo e o tipo que os panteras defendiam. E aí diz, então, há dois tipos de nacionalismo. O nacionalismo revolucionário e o nacionalismo reacionário. Inclusive, tá no filme do Malcolm X, não tá esse trecho? E o nacionalismo reacionário. O nacionalismo revolucionário depende primeiro da Revolução Popular, tem como objetivo final o povo no poder. Portanto, para ser um nacionalista revolucionário, é necessário ser um socialista. O nacionalista reacionário não é um socialista, e o seu objetivo final é a opressão do povo. E aí tem um livro chamado Discursos dos Panteras Negras, de Philip S. Foner, que contém esse texto. Um livro aí que seria interessante ser traduzido. Kathleen Cleaver, outra liderança dos Partidos dos Panteras Negras, expôs como o nacionalismo revolucionário dos Panteras os levou a compreender a luta revolucionária como uma luta especificamente interracial. No mundo de polarização racista, buscávamos a solidariedade. Organizamos a coalizão arco-íris, juntamos nossos aliados, incluindo não apenas o Puerto Rican Young Lords, então os jovens senhores porto-riquenhos, a gangue de jovens chamada Black Pistol Rangers, o chicano Brown Barretts e o asiático War Quen, guardas vermelhos, mas também o preponderantemente branco Partido Paz e Liberdade e os partidos jovens patriotas de Apalatia. Colocamos não apenas uma contestação teórica, mas uma contestação prática ao modo de que nosso mundo é organizado, e éramos homens e mulheres trabalhando juntos. Isso daí tá, Mulheres, Poder e Revolução, da Kathleen Neal Cleaver, mas num livro da Kathleen e do George Katsiafkas, Liberação, Imaginação e o Partido dos Panteras Negras, outro livro que seria muito bom de ser traduzido. Mas queria lembrar que sobre esses partidos e sobre a coalizão arco-íris, o livro do Lavra Palavra, Discursos de Malcolm X, traz isso. Um salve muito grande ao Vini Praxis Negra e ao Jones Manuel. Trata-se de uma conclusão óbvia quando se entende o socialismo do modo que Huey Newton entendia, como o povo no poder. Ele não pode ser reduzido à redistribuição de riqueza ou à defesa do estado de bem-estar social. Socialismo é definido em termos de poder político do povo. Socialismo não é redistribuição de riqueza. O Álvaro Garcia Lineira, aqui na Bolívia, fala sobre isso. É povo do poder, poder político do povo, enfim. Portanto, não apenas o socialismo é um componente indispensável à luta dos negros contra a supremacia branca, mas a luta anticapitalista deve incorporar a luta pela autodeterminação dos negros. Qualquer dúvida em relação a isso, Newton apontava, poderia ser dissipada estudando a história americana e vendo que as duas estruturas estavam inextricavelmente ligadas. Diz então, o Partido dos Panteras Negras é um grupo nacionalista revolucionário e enxergamos uma grande contradição entre o capitalismo deste país e nossos interesses. Percebemos que este país se tornou muito rico através da escravidão e que a escravidão é o capitalismo ao extremo. Temos dois males a combater, o capitalismo e o racismo. Devemos destruir tanto o racismo quanto o capitalismo. Porém, isso não foi uma novidade trazida pelos Panteras Negras. Ao longo da minha infância e adolescência, o movimento pelos direitos civis se tornou palatável para o grande público. E acabei buscando o legado aparentemente mais militante do Black Power. Graças ao trabalho de acadêmicos e ativistas que preservam a memória do conteúdo revolucionário do movimento pelos direitos civis, está ficando evidente que o reconhecimento de uma identidade lesada não pode descrever o alcance e as aspirações desse movimento. Inclusive, assistam o filme brasileiro Black Hill, Black Power. Nikhil Pal Singh escreve no seu importante livro Black is a Country que a narrativa reinante sobre o movimento dos direitos civis fala em reconhecer a profundidade histórica e a heterogeneidade das lutas dos negros contra o racismo, estreitando o alcance político da capacidade de ação dos negros e reforçando uma visão formal e legalista da igualdade dos negros. Inclusive, tentam colocar o Martin Luther King Jr. como um ser totalmente pacífico, como uma pessoa totalmente pacífica, mas também tentam colocar muito do Black Power como um movimento cultural, né? Um movimento que foi só pra música e tal, não sei o que. E a própria Angela Davis traz relatos muito bons sobre isso. Como a historiadora Jacqueline Dodd Hall aponta na sua análise do longo movimento pelos direitos civis, Martin Luther King Jr. se tornou um símbolo vazio, congelado em 63. Hall observa que, através de citações seletivas, a retórica edificante do discurso de King foi despida de seu conteúdo. Sua oposição à guerra do Vietnã, através de uma análise ligando a segregação ao imperialismo, seu comprometimento socialista democrático com a sindicalização, seu papel na organização do Poor People's Campaign e seu apoio à greve dos garis, quando foi assassinado em Memphis. E aí o livro é o longo movimento dos direitos civis e o uso político do seu passado. Quando saímos da narrativa dominante, enganosa e redutora,
torna-se claro que o movimento pelos direitos civis era, na verdade, o equivalente mais próximo nos Estados Unidos dos movimentos operários de massa na Europa pós-guerra. Esses movimentos europeus estruturaram o projeto revolucionário e o desenvolvimento da teoria marxista. E isso daí está presente em Democracia Forjada, de Geoff Eley, que tem um relato que para ele pode ser bem utilizado, tá? Mas o desenvolvimento desse tipo de movimento foi bloqueado nos Estados Unidos, né? Até os dias de hoje, inclusive. E, como veremos, muitos militantes chegaram à conclusão de que o obstáculo fundamental ao seu desenvolvimento era a supremacia branca. E praticamente todos eles que disseram isso e permaneceram nos Estados Unidos foram mortos pela CIA, pela FBI, pela polícia, enfim, e por aí vai. Contudo, o que torna o movimento anticapitalista não é necessariamente o tema da mobilização. O mais importante é saber se ele é capaz de trazer um amplo espectro de massas e de possibilitar a sua auto-organização, buscando construir uma sociedade na qual as pessoas se governam e controlam suas próprias vidas. Então, a grande questão do anticapitalismo não vai ser só mobilizar as pessoas. Afinal, mobilizar as pessoas, como a gente tem visto ultimamente, como sempre foi historicamente, a extrema-direita também consegue. Né? O nazifascismo fazia isso, o atual nazifascismo tenta fazer isso. Então, a grande questão é possibilitar a auto-organização, o autogoverno e o controle sobre a própria vida, né? É transferir aquilo que é conhecido enquanto necropolítica, e hoje enquanto necrocapitalismo, em um movimento de vida. Possibilidade essa que é fundamentalmente impedida pelo capitalismo. Não é possível dentro do capitalismo, é o que a gente sempre fala. Portanto, a luta pela liberdade dos negros foi a que mais se aproximou de um movimento socialista nos Estados Unidos. Como C.L.R. James, intelectual e militante nascido em Trinidad e Tobago, apontou, os movimentos pela autodeterminação dos negros eram lutas de independência que representavam a automobilização e a auto-organização das massas, estando assim na vanguarda de qualquer projeto socialista. Isso está no livro A Resposta Revolucionária para o Problema Negro nos Estados Unidos. Olha, interessante, hein? Interessante esse livro. E é bem interessante pontuar que a gente também teve a formação lá, né, desses outros grupos que a gente já trouxe, que também eram grupos socialistas, e principalmente se você olha os programas, que eram programas muito parecidos com os Panteras Negras. Mas também lembrar que, por exemplo, Angela Davis, quando ela sai dos Panteras Negras, embora continue atuando junto, né, ela vai entrar no Partido Socialista estadunidense. Então, assim, a gente tem outras possibilidades nos Estados Unidos que surgiram e que tiveram antes desses movimentos e posterior a esses movimentos também. Tá? O militante operário James Boggs levou esse argumento ainda mais longe em seu artigo A Revolução Americana, dizendo: nessa altura da história americana, quando o movimento dos trabalhadores está em declínio, o movimento negro está em ascensão. O fato é que, desde 1955, o desenvolvimento e o dinamismo da luta dos negros tem feito deles a força revolucionária que domina a cena americana. O objetivo de uma sociedade sem classes é exatamente o que esteve e que está hoje no coração da luta dos negros. São os negros que representam a luta revolucionária por uma sociedade sem classes. E é por isso que aqui no Brasil a gente olha muito para a questão da terra, né? A gente olha muito para a questão de quem está disputando por território, construindo territórios, não só em áreas rurais, mas também nas periferias e favelas Brasil adentro. Havia também conexões diretas com uma história especificamente anticapitalista, já que nos anos 30, o Partido Comunista, PC, formou muitos dos organizadores e estabeleceu muitas das redes organizativas que se tornaram parte do movimento pelos direitos civis, como Robin D.J. Kelly apontou em Hammer and Hoe, que é martelo e talvez foice, não sei, sua grande obra sobre a história da atividade antirracista do Partido Comunista dos Estados Unidos. O PC ajudou a construir a infraestrutura que se tornou um movimento pelos direitos civis no Alabama. Rosa Parks, por exemplo, se envolveu com a política a partir da defesa organizada pelos comunistas aos Scottsboro Boys, nome pelo qual ficaram conhecidos os novos adolescentes negros injustamente acusados no Alabama de estuprar duas mulheres brancas, tendo sido condenados por um júri formado só por brancos. Nos anos 40, a aliança entre radicais negros e líderes sindicais, incluindo figuras que tiveram um papel destacado nos anos 60, como a Philip Randolph, formaram um sindicalismo de direitos civis. Jacqueline Dowd-Howe aponta que suas ações eram baseadas no pressuposto que desde a fundação da República o racismo está ligado à exploração econômica. E eu volto a dizer, antes da fundação da República, né, com a ideia do Destino Manifesto de colonizar este novo continente, né, entre aspas, recém-descoberto, já tinha essa associação. E aí, para quem quiser ler mais, volto a dizer, para ver discursos discursos filosóficos da acumulação primitiva, né, do Pedro Rocha de Oliveira, pela editora Elefante.
Suas demandas Em resposta, os sindicalistas de direitos civis defenderam um programa político no qual a proteção contra a discriminação foi associada às políticas universais de bem-estar social. Suas demandas incluíam não apenas a democracia no local de trabalho, acordos salariais coletivos, emprego pleno e justo, mas também moradia de valor acessível, direitos políticos, igualdade educacional e serviços de saúde universal. Novamente, esse texto do Hall parece bem interessante, né? Essa foi a primeira fase do movimento pelos direitos civis. À medida que o movimento entrou no seu período clássico, mais famoso, ele acabou respondendo às mudanças de conjuntura e enfrentando limites estratégicos e organizacionais. A opressão racial estava vinculada não apenas à segregação legal, mas também à organização do espaço urbano, às hierarquias de representação política, à violência do aparato repressivo estatal e à exclusão e marginalização econômica. É aquilo que a gente diz até hoje, tá, gente? Lutar pelo fim das polícias, lutar contra a escala 6x1, lutar por tarifa zero, lutar por uma mudança na forma de urbanização que a gente tem sido entendido a ter como cidade desde sempre, faz parte de um mesmo projeto político. Se bem amarradinha, se bem entendida, se bem trabalhada, se as ações que a gente fizer em cima dessas pautas forem bem feitas, a gente vai estar falando sobre socialismo, beleza? As vitórias extraordinárias das mobilizações de direitos civis na década de 50 e 60, o Civil Rights Act de 64, né, que tornou ilegal a segregação racial, e o Voting Rights Act de 1965, que foi o que acabou com os diversos subterfúgios que tolhiam o direito de voto dos negros e outras minorias, no entanto, não mudaram essas estruturas fundamentais. Até porque a gente vê que até hoje, para a população negra, existe uma dificuldade de votar. Inclusive, nessa última votação do Trump, tiveram casos de grupos supremacistas brancos impedindo pessoas negras de irem votar, né? Após 65, mobilizações de massa teriam que incorporar diferentes estratégias e diferentes demandas, e as linguagens do Black Power e do nacionalismo negro responderam a essa necessidade. As primeiras lutas sempre foram complexas e variadas, indo além das manifestações não violentas do Sul, que são célebres hoje em dia. A resistência armada teve um papel vital para que fosse possível o uso de táticas não violentas, e os movimentos do Norte ocorriam em paralelo aos seus equivalentes abaixo da linha Mason-Dixon, né? Então, é a linha que faz parte das fronteiras da Pensilvânia, Virgínia Ocidental, Maryland, Delaware, e que é usada como uma fronteira cultural imaginária que separa o norte do sul dos Estados Unidos. Mas organizações como a NAACP, a Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor, criada em 1909, né? Liderada pelas elites da comunidade negra, tentou se distanciar das possibilidades revolucionárias de luta, transferindo fundos e recursos para longe das questões econômicas em direção à batalha contra a segregação legal do Sul, e que é uma coisa que acontece ainda hoje nos movimentos negros, né? De você tentar organizar para algo que seja aceito, enfim, para não perder cargo, para não perder dinheiro, para não perder oportunidade, tudo o que de um lado a gente entende, mas de outro lado não acaba com o problema. Não acaba com o problema. Com o passar do tempo, isso se tornou um limite significativo no âmbito da mobilização de massa. Mas, ao longo da década de 60, o epicentro da luta começou a se deslocar para as revoltas urbanas nas cidades do norte do país. Essas revoltas transbordavam com força para fora dessa contenção burocrática. O movimento estava procurando novas formas de auto-organização que pudessem superar os obstáculos que o Civil Rights Act e o Voting Rights Act foram incapazes de dar conta. Para tanto, o nacionalismo negro fornecia uma abordagem promissora. O nacionalismo implicava uma perspectiva política. Ativistas negros se organizando em vez de seguirem a liderança de organizações de brancos, construindo novas instituições em vez de buscarem entrar na sociedade branca. A contradição das mobilizações nacionalistas, porém, veio na forma daquilo que o Ray Newton descreveu como um nacionalismo reacionário, representado por grupos como a US Organization, de Ron Karenga, com a qual os panteras iriam mais tarde entrar em conflito virulento. Como Newton apontou, o nacionalismo reacionário apresentou uma ideologia de identidade racial, mas era baseado também em um fenômeno material. A desagregação tornou possível a empresários e políticos negros entrarem na estrutura de poder americana numa escala que não havia sido possível anteriormente. E essas elites foram capazes de usar a solidariedade racial como meio de encobrir suas posições de classe. Se eles dissessem representar uma comunidade racial unitária, com um interesse unificado, poderiam suprimir as demandas dos trabalhadores negros, cujos interesses eram, na realidade, totalmente diferentes dos deles. Portanto, o Partido dos Panteras Negras teve que navegar entre duas preocupações. Eles reconheciam que os negros foram oprimidos numa base especificamente racial e que, portanto, tinham que se organizar de forma autônoma. Mas, ao mesmo tempo, falar de racismo sem falar de capitalismo é esconder o que é necessário para que o povo tenha de fato o poder em suas mãos. Apenas cria uma situação para que em que o policial branco é substituído pelo policial negro. Para os Panteras, isso não era uma libertação. E que é o que a gente vê no Brasil, né? Os praças, né? Os policiais mais base, assim, no geral, são racializados. E, no geral, são os grupos que mais matam, mais morrem e mais se suicidam nessas forças armadas do Estado.
Mas era claramente a situação em que estávamos nos metendo nos Estados Unidos. Enquanto liberais otimistas celebravam a substituição do movimento de massas, distúrbios e células armadas por um plácido multiculturalismo. Ao longo de várias décadas, o legado dos movimentos antirracistas foi canalizado para o progresso de indivíduos como Barack Obama, já citado aqui, e também Bill Cosby, que iriam liderar o ataque contra movimentos sociais e comunidades marginalizadas, inclusive fora dos Estados Unidos, com muitos bombardeios, né? Kinga Yamata Taylor chama atenção para esse fenômeno de hashtag Black Lives Matter para a libertação negra. A transformação mais significativa na vida dos negros nos últimos 50 anos foi o surgimento de uma elite negra, fortalecida pela classe política negra, que tem sido responsável por administrar cortes e impor orçamentos escassos nas costas dos eleitores negros. E, inclusive, vai ser um movimento que vai se desenhar pós Black Lives Matter, né? Também depois daquele Occupy Wall Street, né? De você chamar certas pessoas para cargos e conseguir controlar isso. Uma coisa interessante, o Clóvis Moura aqui pro Brasil faz uma avaliação em um outro momento, né, dessa formação dessa elite negra, e ele começa a colocar em contradição com a própria classe de baixo dos negros, tá? E por isso que a gente tem que analisar sempre essas coisas, a estruturação da sociedade de uma forma totalizante, olhando para essas particularidades, mas também de uma forma totalizante. E é claro que a existência das elites da comunidade negra em si não era algo novo. Apesar de suas diferenças, tanto o empreendedorismo de Booker T. Washington, né, que era um educador influente líder do movimento negro dos Estados Unidos até o início do século XX, que defendia que os negros deveriam conquistar seu lugar na sociedade americana pacificamente. Quanto o Talent Tenth, de W.E.B. Du Bois, William Edward Burgard Du Bois, ativista negro, sociólogo, historiador socialista, um dos fundadores da Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor, que fez firmes oposições às ideias de Booker T. Washington, uma das grandes referências do movimento pan-africano, e defendeu que o capitalismo era a causa primária do racismo. Duramente perseguido na época do macartismo, né, o processo contra ele só foi indeferido depois que Albert Einstein se ofereceu como testemunho de defesa, então alguém que foi defendido pelo Einstein. Tá? E apesar de suas críticas ao stalinismo, como forma de protesto, filiou-se ao Partido Comunista aos 93 anos. Ele não gostava, mas ele foi lá e falou: é isso, vai ser com vocês mesmo. É isso. Inclusive, talvez fique aqui uma lição pra hoje, pros partidos de esquerda, né? Ah, mas não sei o que, blá, 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 blá. Sim, mas fazer o que, né? E aí foram investidas iniciais do potencial político da elite negra. Porém, como Taylor conta, a história subsequente da política americana e da evolução da luta por liberdade dos negros mudou o papel estrutural da elite negra. Como ela aponta em uma análise do assassinato de Fred Gray e da revolta que seguiu em Baltimore, rompemos de um modo fundamental com o contexto que produziu o vocabulário clássico da luta antirracista. Sempre houve diferenças de classe entre os afro-americanos, mas essa é a primeira vez que essas diferenças de classe se expressam na forma de uma minoria de negros que possuem autoridade e poder político significativo sobre a maioria dos negros, e que é uma coisa que foi tentada ser feita por várias personalidades negras, inclusive em movimentos como, por exemplo, aquele do Carrefour. Vocês lembram, né, da galera queimando o Carrefour? Isso levanta questões cruciais sobre o papel da elite negra na contínua luta pela liberdade e sobre em qual lado ela está. Por Clóvis Moura, a grande maioria dela não tá mais do nosso lado, tá? Quando uma prefeita negra, governando uma cidade em grande parte negra, apoia a mobilização de uma unidade militar liderada por uma mulher negra para suprimir uma rebelião negra, estamos num novo contexto de luta pela liberdade dos negros, tá? Isso daqui é o texto From Black Lives Matter to Black Liberation. E aí tem uma coisa interessante dentro do próprio Lula quanto uma figura de esquerda, né? Porque essa crítica a gente não vai fazer somente às pessoas negras, mas é aquela crítica que a Lélia Gonzalez faz na entrevista, e todo mundo esquece dessa crítica, quando pergunta: ah, Lélia, mas e sobre essa coisa de negro votar em negro? É a mesma coisa que falar de mulher votar em mulher, é a mesma coisa que falar alguém de esquerda votar em esquerda. A grande questão é, a pessoa quando chega lá, ela tem que fazer valer, porque muitas pessoas são negras, mas são direita, muitas pessoas são mulheres, mas são direita, assim como muitas pessoas se elegem falando que vão ajudar a esquerda, e quando chegam lá, fazem o papel político e um agente da direita. Alô, Lula! Alô, PT! Na academia dos movimentos sociais, nenhuma contestação séria surgiu contra a cooptação do legado antirracista. E até hoje, a universidade não é pra isso, né? Intelectuais e ativistas permitiram que a política fosse reduzida ao policiamento de nossa linguagem. Virou tudo um grande Twitter, gente. É isso? Vocês estão entendendo? Tudo virou um grande Twitter. Não pode mais falar CC, não pode mais falar cômoda, não pode mais falar essas coisas. A questionável satisfação criado mudo de provocar culpa nos brancos, enquanto as estruturas institucionais de opressão racial e econômica permanecem. É esse o movimento que a gente fez, tá? Eu vou circular aqui essa parte porque eu achei boa, ela não tava grifada. Deixa eu até grifar, calma lá, gente. Eu tô...
Pra vocês verem, né? É tudo feito assim. É claro, a gente tem um roteiro, a gente lê uma parte ou outra quando a gente vai, né? Um livro que eu já li e tudo. É um livro que já tá grifado, um livro que já teve episódio na Caverna do Morcego, então é um livro que já foi relido, inclusive. Porém, a gente faz tudo no cru aqui, então sempre tem coisas novas, né? Como James Boggs refletiu em 93, antes do Civil Rights Act de 64, podíamos ter o dinheiro, mas não podíamos nos hospedar na maioria dos hotéis ou comprar uma casa fora do gueto. Hoje a única razão de não podemos nos hospedar no hotel ou comprar uma casa decente é porque não temos dinheiro. Contudo, ainda estamos focados na questão racial. Isso está nos paralisando. Dar sentido a essa história desconcertante requer traçar uma linha de demarcação entre os movimentos de massa emancipatórios, né, os emancipatórios do passado, que lutaram contra o racismo, e as ideologias identitárias contemporâneas, ligadas à elite multirracial. A existência desse problema é amplamente reconhecida, mas discuti-lo construtivamente tem se mostrado bastante difícil. Críticas à política identitária são muitas vezes verbalizadas por homens brancos que permanecem ignorantes ou desinteressados pela experiência dos outros. Às vezes elas também são usadas à esquerda para se descartar qualquer demanda política que não esteja alinhada com o que é considerado um programa puramente econômico. A própria questão que o CCR havia decidido abordar, e é uma questão que a gente vê como resposta dos próprios setores de esquerda, principalmente aqueles vinculados à institucionalidade, mas não apenas eles. Porém, a identitária parece amplificar as dificuldades. Hoje em dia, conflitos de esquerda radical ficam relutantes em criticar até mesmo a mais elitista das expressões de ideologia racial. E esse é um ponto que talvez seja muito grave para as esquerdas, né? Mas o medo de discutir as coisas. E por isso a gente está no terceiro episódio que discute o tema só aqui nas férias, né? Outros, corajosamente, tentam estabelecer uma gradação de políticas identitárias, como se houvesse uma dose mínima efetiva e os problemas surgissem apenas quando levadas ao extremo. Mas essa lógica de gradação possivelmente não pode explicar a emergência de posições políticas fundamentalmente opostas e antagônicas. A política de base revolucionária do coletivo Combahee River versus a política da classe dominante da elite do Partido Democrata. É a nebulosidade da nossa categoria contemporânea de identidade como esclareceu os limites. Suas armadilhas políticas foram muito bem demonstradas por Andy Brown, para quem o que temos chamado de política identitária é parcialmente dependente da perda de uma crítica do capitalismo e dos valores culturais e econômicos burgueses. Quando reivindicações identitárias são feitas sem estarem fundamentalmente numa crítica do capitalismo, Brown sugere: as políticas identitárias de raça, sexualidade e gênero aparecerão não como um complemento da política de classe, não como uma expansão das categorias de esquerda de opressão e emancipação, não como uma ampliação enriquecedora de formulações progressistas sobre poder e pessoas, embora também sejam tudo isso, mas como vinculados a uma ideia de justiça que reescreve um ideal burguês, masculinista, com sua medida, né? E isso daí está presente no livro... Eita, calma aí que minha marcação aqui saiu. 26, no livro Andy Brown, States of Injury. Eita, que a energia aqui deu um pisco, hein, gente? Começou a chover, a energia aqui deu um pisco. Mas aqui tem uma questão interessante, né? Que é esse alinhamento às concepções burguesas, ao ideal burguês e à própria ideia de justiça burguesa. Então você vai lutar por uma justiça individual e não por uma justiça coletiva. Você vai lutar para ter o seu e não pra gente ter o nosso. Você vai preferir se lançar na luta sozinho, sozinha, ao invés de com a gente. Em outras palavras, codificando as demandas que vêm de grupos marginalizados ou subordinados como política identitária, a identidade branca masculina é consagrada com um status de neutra, geral e também de universal. Sabemos que isso não é verdade. De fato, há uma política identitária branca, o nacionalismo branco, e como veremos, a branquidade é a forma prototípica da própria ideologia racial. Lutas antirracistas, como aquelas do CCR, revelam a falsa universalidade dessa identidade hegemônica. Porém, quando as reivindicações identitárias perdem sua base em movimentos de massa, o ideal masculinista burguês se apressa em preencher o vazio, que é o que a gente vê hoje com essa nova onda da extrema-direita. Esse ideal, como Brown escreve, significa oportunidade vocacional e educacional, mobilidade ascendente, proteção relativa contra a violência arbitrária e recompensa proporcional ao esforço. Se esse ideal não for questionado, pessoas de cor, junto com outros grupos oprimidos, não têm escolha a não ser articular suas demandas políticas em termos de inclusão no ideal burguês masculinista. Reivindicar a inclusão na estrutura da sociedade, como ela é, significa se privar da possibilidade de mudança estrutural. Como Brown aponta, isso significa que a condição da política é a renaturalização do capitalismo, que tem marcado o discurso progressista desde os anos 70. Né? E, novamente, o mesmo livro da Andy Brown. É a equação entre a capacidade política e ser membro de uma mítica classe média, que se supõe poder caracterizar a todos na cidade americana, que é o que acontece também hoje no Brasil. Brown argumenta que a própria classe média é uma identidade conservadora, uma identidade que se refere a um passado fantasmagórico, um momento histórico ilídico, imaginando, implicitamente localizado em torno de 55, sem restrições, não corrompido, quando a vida era boa. E é basicamente isso que é hoje, né? A classe média, ela é uma diferenciação da classe de baixo, ela se associa à classe de cima, e ela se associa a uma
uma defesa da ordem, a uma defesa das coisas como estão, porque ela se associa a uma ideia de que as coisas estão boas, e de que elas que movimentam o país, e de que elas são a coisa mais importante, e por aí vai. Era um momento histórico ideologicamente centrado na família nuclear, um homem branco como chefe à frente da família. No entanto, paradoxalmente, como Brown aponta, a classe média se torna um ideal ao qual as identidades que não são de classe se referem para demonstrar sua exclusão ou dano. Também são identidades lesadas, né? Certamente, o dano vindo da exclusão dos benefícios que são estendidos à classe média branca e heterossexual é um dano real. Segurança de emprego, estar livre de perseguição e intimidação, acesso à moradia, são demandas importantes. Mas o problema é que identidades politizadas não colocam essas demandas a partir do contexto de uma insurgência vinda de baixo. É da própria estrutura de identidade politizada, demandar restituição e inclusão. Como aponta Brown, sem recorrer ao ideal de classe média branca e masculina, as identidades politizadas perderiam boa parte de suas reclamações quanto ao dano e à exclusão, e as suas pretensões de importância política de suas diferenças. Assad Haider cresceu num mundo inteiramente moldado por essa naturalização do capitalismo, assim como nós. Sentia que havia algo insatisfatório com a identidade politizada, mas não conseguia achar uma maneira de lidar com ela, a não ser usando uma espécie de frágil ambivalência dialética. Afinal, não podia ignorar o fato de que, apesar de negros rostos em altos postos não significarem libertação, vê-los era ainda profundamente significativo para aqueles que sofreram traumas psicológicos numa atividade racista, né? A gente se emociona quando amigos, conhecidos, pessoas que a gente admira, atingem certo status, certa questão, conseguem certa coisa, óbvio. Nos meus anos de formação, todos que pareciam comigo que eu vi na TV eram motoristas de táxi ou terroristas árabes. Ainda não entendo por que eles usam indianos para fazer papel de terrorista árabe. Por que não é ao menos um terrorista paquistanês? Todos os presidentes foram brancos. E apesar da minha falta de interesse em Obama, sua vitória eleitoral me fez pensar nas pessoas negras que morreram lutando pelo simples direito de votar. E esse pensamento me levou a lágrimas. Seria a burguesia multicultural e sua ideologia identitária um mal necessário? Um componente de uma aliança entre classes que seria exigido para lutar contra o racismo? Por vezes eu achava que sim. Mas, à medida que continuei a participar dos movimentos sociais, fui forçado a mudar de ideia. Portanto, ao lançar uma crítica política identitária, não tenho intenção de me desviar do legado do CCR, ou dos movimentos de massa contra o racismo que moldaram o nosso mundo atual. Trata-se de uma tentativa de lidar com a realidade contraditória, confronto que não podemos evitar, na sua forma ideológica contemporânea. Diferente da sua forma inicial, como teorização da prática política revolucionária, a política identitária é um método individualista. Ela é baseada na demanda individual por reconhecimento e toma essa identidade individual como ponto de partida. Ela assume essa identidade como dada e esconde o fato de que todas essas identidades são construídas socialmente. E porque todos nós temos necessariamente uma identidade que é diferente da de todos os outros, ela enfraquece a possibilidade de auto-organização coletiva. Ponto. Leiam Ademar Bogo. Mais pra frente a gente discute isso daí propriamente aqui, tá? O paradigma da identidade reduz a política a quem você é como indivíduo e a ganhar reconhecimento como indivíduo, em vez de ser baseado no seu pertencimento a uma coletividade e na luta coletiva contra uma estrutura social opressora. Como resultado, a luta política identitária, paradoxalmente, acaba reforçando as próprias normas que se propõe a criticar. Embora essa redefinição possa parecer drástica, esse tipo de mudança de significado é típico da linguagem política, a qual nem sempre se alinha claramente à prática política. Uma palavra como nacionalismo, por exemplo, acaba revelando discordâncias irreconciliáveis. Cedo ou tarde, ela requer... Cedo ou tarde, a gente vai se... Ela requer modificação. Desculpa. E podemos acabar decidindo que é melhor abandoná-la e colocar no lugar termos novos e mais adequados. De fato, o nacionalismo era precisamente o obstáculo epistemológico que levou Barbara Smith ao tipo de política que constituiria o coletivo Combat Rivière. Ela recordou, foi uma grande mobilização contra a guerra em Washington DC no outono de 69. Achava que era uma manifestação a qual iria. Uma das razões era que, ao voltar a Pittsburgh, pessoas negras diziam coisas tão desagradáveis sobre o fato de eu estar envolvida no que eles diziam ser uma organização branca, ou seja, um movimento contra a guerra. Foi um período muito difícil para ser uma mulher negra ativa politicamente, alguém que não queria ser marionete. De verdade, achei que nunca seria politicamente ativa novamente, porque o nacionalismo e as atitudes patriarcais dentro do movimento negro eram, e são ainda, muito fortes. A proposta inicial do CCR era exatamente superar essas divisões degradantes e despolitizantes. Acredito finalmente que deve haver espaço para todas nós nas nossas miríades de identidades e dimensões. Demita Frazier diria mais tarde: corre-se o risco de uma identidade se cristalizar e se tornar limitada, fazendo todos se tornarem conformistas. Essa tensão também existia no CCR. Diferenças de classe internas ao grupo eram um desafio para manter formas democráticas de organização. Frazier lembra, classe era outra grande questão que olhávamos e que ainda, de algum modo, não conseguimos resolver. Tinha uma análise baseada nas nossas próprias inclinações socialistas e numa visão de um mundo socialista democrática. Mas mesmo assim, na prática, havia muitas mulheres que se sentiam excluídas porque achavam que não tinham a bagagem educacional e a prerrogativa de liderança.
um problema até hoje e que, para quem tá pegando os nossos debates, vai ver que a questão educacional tá no centro agora, tá voltando. Tão importante quanto era a questão do relacionamento com outros grupos, especialmente outros grupos feministas, o movimento feminista era tido como branco desde o início, e parte da intenção do Conbarri era insistir que as mulheres negras podiam articular seu próprio feminismo. Mas isso não significa necessariamente manter divisões rígidas em relação às feministas brancas ou mesmo formar uma identidade negra cristalizada, nas próprias palavras de Frazier. Uma das coisas que sempre me incomodou é que eu queria ser parte de uma organização feminista multicultural, um movimento feminista multicultural, mas nunca senti que o movimento feminista era totalmente integrado. O CCR até trabalhava em aliança com outros grupos, mas não fomos capazes de criar esses laços interculturais e torná-los fortes como eu esperava que pudessem ser. O problema das alianças é sentido de forma aguda por qualquer um que tenha vivido as dificuldades e dissabores da prática política. A gente sabe disso, né? Minhas próprias experiências com a ascensão e a queda de alianças me convenceram da perspectiva de Paul Gilroy, pesquisador da cultura negra britânica. A ação contra hierarquias raciais é mais eficaz quando está livre de qualquer apego à ideia de raça. Bom, então, de um lado a gente se lança aqui numa certa polêmica existente, né? Sobre essa questão de identidade, que eu acho crucial. Mas de outro, eu queria dizer que aqui o foco não é concordar ou discordar com a Sad Hyder, até porque ele tá olhando isso pensando pros Estados Unidos, né? A gente não pode simplesmente extrair e falar, a gente vai aplicar isso daí aqui. Mas é trazer, novamente, esse momento de repensar aquilo que a gente tá trazendo na caverna, né? Quais são os próximos passos que a gente vai dar numa luta revolucionária, pensando em alianças, pensando em classe, pensando em raça, pensando em identidade, pensando em gênero, pensando em tudo isso. Pensando em internacionalismo. E por isso, né, talvez aquela série de lives que a gente fez recentemente sobre a Rosa Luxemburgo e a reinvenção política, olhando para a América Latina, seja o centro de debates que a gente traz aqui nesse episódio, tá? Eu acho que você começa aqui e tem que voltar para lá, tem que terminar, tem que ler aquele livro, tem que ler aqueles textos, tem que colar com os movimentos que são citados, que a gente traz, que a gente apresenta, tem que fazer alguma coisa assim, para entender um pouco dessa dimensão do que está sendo abordado, do que está sendo discutido, porque a gente já está discutindo isso, tá? Já estamos discutindo isso. Não sabemos ainda muito bem para onde vamos? Não. Mas a gente já está discutindo isso. Então, novamente, agradecer a presença de geral, agradecer a geral que compartilha, geral que divulga, geral que cola, geral que está conhecendo agora. E lembrar vocês, então, de apoiarem a gente e seguir a gente, tá? Não deixa de seguir a gente aqui no Spotify mesmo, ativa as notificações, dá 5 estrelinhas, tá ligado? Ajuda nós. Até mais. Um grande beijo. Tchau!